Seja muito bem-vindo ao Transformador Podcast, um programa onde você entende a neurociência mais atual com uma linguagem simples e de fácil conhecimento. Hoje estaremos falando sobre um tema muito importante. Estaremos falando sobre nutrição neurocomportamental. Então, sou o Dr. Osmar Maior, especialista em neurociência, dor crônica e emagrecimento saudável. E estamos aqui no Transformador Podcast. Aperta o cinto, porque o podcast de hoje já está começando. O assunto de hoje promete e a gente vai ter um papo de longos quilates. A gente vai estar falando com uma nutricionista, amiga muito conceituada. Porém, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, por que você come errado? Você já se perguntou? Por que você faz e tenta fazer tudo direitinho, mas no final do dia você termina cedendo àquele refrigerante ou aquele biscoito? Por quê? Eu quero tirar você dessa culpa inicialmente. Não é sua culpa. É apenas comportamento humano. Nosso comportamento humano, a neurociência nos ensina que você tem o poder de decisão é limitado. Você acorda de manhã com o poder de decisão no 100% e ao longo do dia esse poder decisório vai diminuindo. Então sim, ao final do dia você está muito mais cansado. Porém, para falar disso, eu não estou sozinho. Como sempre, um time aqui de muito calibre. E hoje estamos com minha amiga nutricionista Bianca Patrícia, nutricionista neurocomportamental. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Nosso Transformador Podcast. É uma honra ter você aqui, falando justamente sobre nutrição neurocomportamental. Isso. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente falando sobre esse tema que é tão importante e eu tenho certeza que vai mudar muito a cabeça de quem vai assistir a gente. Eu tenho certeza absoluta disso. Se vocês escutaram o podcast, se vocês escutaram o que a gente irá falar aqui, um passo a passo, você vai levar daqui para a sua vida. Verdade. Mas Bianca Patrícia, quem é Bianca Patrícia e por que nutrição comportamental? Isso. Eu sou formada há 14 anos já, pela Universidade Federal de Pernambuco. Atuo em 4 cidades, Bezerros, Caruaru, Gravatá e Brejo da Madre de Deus. Gosto da abordagem comportamental, porque eu gosto, de fato, de ensinar as pessoas a mudar seu comportamento, seu pensamento diante da alimentação. Não adianta só eu passar a dieta, prescrever a dieta, e se eu não ensinar o principal, a mudança de comportamento, né? A posição diante da alimentação. E aí gosto muito também de trabalhar a parte de emagrecimento, que é o meu nicho, e saúde da mulher, englobando obesidade, lipedema, síndrome dos ovários policísticos, endometriose, entre outros. Fibromialgia também. Que maravilha. E você falou agora uma coisa bem interessante. Eu tenho contato com vários nutricionistas, pelo trabalho que a gente desempenha, e em conversas de boteco, conversas fora do consultório, eu sempre pergunto qual o gargalo hoje do nutricionista, qual o pior cenário para vocês nutricionistas, e eles concordam, a esmagadora maioria, em que a adesão do paciente. Porque você pode fazer tudo muito bem, você pode fazer uma dieta extraordinária, mas se você não tem se você não conquista esse paciente, levar ele a entender o que você falou, que a dieta não é inimiga dele, e que fugir da dieta está tudo bem, desde que você volte o mais rápido possível, essa adesão do paciente se torna o pior inimigo do nutricionista. Então, como levar esse paciente a entender que ele não falha, que não há falha na dieta, que é apenas o cérebro tentando procurar uma recompensa, tentando proteger esse paciente. Como sua abordagem tem mudado essa realidade dos seus pacientes, no caso? Sim, concordo que a adesão, de fato, é o X da questão. O paciente, ele começa muito empolgado e depois ele vai se perdendo. Então, o meu trabalho hoje, de fato, é o pós-consulta. É fazer com que esse paciente ele consiga ter constância à adesão à dieta. Por isso que eu tenho os grupos que é voltados para os meus pacientes, ao qual eu estou todos os dias lá engajada, pedindo para que eles sigam, mandem foto dos pratos, digam quais são as suas dificuldades, para que eu trabalhe de forma,
totalmente vinculada a isso, fazer com que eles tenham essa adesão, essa constância. E eu acho que você tendo essa conversa de saber a dor principal do paciente, saber qual a dificuldade e trabalhar em cima dessa dificuldade e dessa dor, eu acho que faz toda a diferença. De você saber a rotina do paciente, se ele faz a comida, onde ele come, e fazer uma dieta de fato que ele consiga encaixar na sua rotina. Porque não adianta eu só fazer a dieta e não saber como ele vai encaixar naquela rotina dele. Então, eu costumo dizer, brincando muito, eu deixo o paciente sem saída. Então, eu coloco uma dieta que ele olhe e diga, de fato, é muito tranquila. Fácil adesão, fácil de achar, fácil de manter financeiramente. Então, eu coloco foto dos alimentos que eles vão procurar quando eles vão para mercado, quais são os alimentos, receitas, formas práticas, receitas de minutos que eles podem fazer, como eles podem porcionar as marmitas para congelar. Então, eu gosto muito dessa parte, para que isso, de fato, tenha essa adesão satisfatória. É bem interessante essa abordagem e essa abordagem, eu imagino que com essa tenha tirado muito tempo de você, né? No seu dia a dia. Completamente. Pelo que eu estou entendendo, só a consulta não é uma consulta de 30 minutos, não é uma consulta de meia hora, de pega aqui tua dieta, que qualquer aplicativo hoje em dia pode fazer. Você se dedica a esse paciente muito mais no pós-consulta que na consulta em si. A minha consulta ela tem duração de 1h30, porque eu faço a dieta com o paciente em consultório. Então, eu faço toda a dieta, conversando onde é que ele está naquele momento, qual o horário do pré-treino, do pós-treino, quais são as suplementações que ele está fazendo, introduzindo, explicando. Eu gosto de explicar minuciosamente para que ele saia entendendo de fato o que eu prescrevi, tanto de manipulados quanto na questão da dieta. Então, quando ele sai, eu gosto de ter esse comprometimento. Eu brinco assim, dizendo para pacientes que são um pouco relapsos com as dietas, eu vou arquivar a sua conversa, já justamente para eu não esquecer da sua carinha, porque são muitas pessoas, e eu ficar naquele compromisso de ir lá perguntar. E aí? Ontem mesmo eu fiz isso com uma paciente, Marcilene, de Brejo da Madre de Deus, e ela ficou até brincando. Eu disse que eu ia ser chata e pegar no seu pé. E ela disse, doutora, muito obrigada. Eu disse, aí, como é que tá sendo esse retorno? Porque eu acho muito importante essa tua fala de, você sai da dieta, mas você volta. E eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu levanto muito essa bandeira de dizer ao paciente, tá tudo bem sair da dieta, tá tudo bem você se perder, mas você voltar. Se você saiu da dieta um dia, volta no outro. Não é essa coisa, a semana que vem eu volto. A probabilidade de voltar já não existe mais. Então, assim, nós somos seres humanos e o nosso cérebro foi feito para não sair da zona de conforto. Ele não quer gastar energia. Então, a gente tem que estar lutando o tempo todo contra isso. Ele sempre vai querer... O cérebro, na verdade, ele quer 3 coisas a todo custo. Te proteger, como você saiu, poupar energia a todo custo e recompensa imediata. E nos anos de estudo, o que eu tenho visto é justamente que essa recompensa... A grande maioria dos pacientes, ele tem uma fuga nesse sistema de recompensa, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que as similitudes estruturais do cérebro do paciente com dor crônica e do cérebro do paciente obeso. E um dos mecanismos que falha no paciente tanto de dor crônica como o paciente obeso é justamente o sistema de recompensa, essa dopamina que o paciente procura constantemente. São pacientes que a gente vive uma vida muito estressada, precisa de tudo para ontem. Eu quero emagrecer para o carnaval, que é a semana que vem. Poxa, por que você não começou a emagrecer desde o carnaval passado? Por que deixou para a última? Então, todo mundo quer essa pressa imediata, esse resultado imediato que não chega. Resultados mágicos não chegam. Não. E quando chega, não tem durabilidade. Então, esse sistema de recompensa, essa dopamina que o paciente procura constantemente, faz muito ele sair desse caminho que você trilhou para ele. Faz muito ele sair e ele apenas entende. Poxa, uma vez está tudo bem, eu vou fazer. E está tudo bem. O problema é quando você vai voltar para seu caminho. Quando você volta, de fato, para o trilho. E esse grupo de pacientes, esses pacientes mais cri-cri, que a gente chama, tem chegado mais no seu consultório? Ou os pacientes chegam querendo resultados imediatos também? Não, eu não tenho uma busca de pacientes que querem resultados imediatos. Eu acho que é por conta da minha abordagem, a forma que eu sempre estou me posicionando nas redes sociais e falando de fato para eles compreenderem que nada é imediato. É um trabalho constante de paciência, eu digo sempre assim, 1% todo dia.
sempre nos meus grupos, e eu sempre estou com muita empatia, dizendo assim, não adianta imediatismo. Todo mundo hoje é muito imediatista, quer resultados muito rápidos. Então, pacientes que me procuram de fato são aqueles pacientes que buscam longevidade, querem de fato a longo prazo um resultado e querem manter. Eu brinquei esses dias, até eu postei nas redes sociais, uma paciente, eu ia dar alta nutricional a ela, e ela disse, não, eu não quero alta, eu quero dar continuidade ao tratamento, porque se eu sair daqui, eu sei que a probabilidade de voltar a fazer as coisas erradas é imensa. Então, assim, eu gosto de fazer com que o paciente ele entenda que é uma coisa a longo prazo, que não tem essa questão do imediatismo. Eu vou fazer uma dieta restrita para caber no vestido para uma formatura ou agora para o casamento, não. Isso, para mim, pelo menos, não serve, sabe? Não gosto de dietas restritas. Eu acho que dentro do protocolo a gente, sim, tem várias abordagens, como uma low carb, como uma cetogênica, mas para cada caso e a necessidade de cada um. Não é uma regra, né? Não é uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Entendi. Hoje você consegue selecionar melhor seus pacientes, você consegue... E você fala uma coisa inteligente que é muito válido ressaltar, é a formação de grupos. Sim. Quando você forma grupos, você não está um a um, no tete-a-tete com uma única pessoa. No grupo, ele entende, fulano está ali, ele conseguiu, eu também consigo. Sim. Isso faz toda a diferença. Um motiva o outro. Então, um grupo com uma cabeça e com um objetivo comum é muito importante. Pois é. Hoje, em Caruaru, em região, eu conheço poucas pessoas que fazem isso que você faz. Queria lhe parabenizar, inclusive. Obrigada. Porque faz muita diferença na cabeça do paciente. Às vezes, quando a gente está sozinho na noite em casa, é muito fácil atacar a geladeira. Uhum. A gente postava um vídeo... ontem eu postei um vídeo justamente da minha secretária fazendo essa brincadeira. Eu ataquei a geladeira, estava com muita dor e ataquei a geladeira. Eu vou virar uma capivara raivosa. Eu vi. Aí eu falei, se você apenas... continuar brigando com seu comportamento. E justamente isso, nessa mesma linha de raciocínio, é que eu levo esse conhecimento para meus pacientes de dor crônica e tanto de obesidade. Gente, está tudo bem. Ontem foi ontem, hoje. O que você vai fazer para voltar? O que você vai fazer para se perdoar e continuar naquele roteiro, naquele script que você passou? Quais são as queixas que mais chegam hoje no seu consultório? Pacientes apenas para emagrecer, ou pacientes que têm algum tipo de compulsão alimentar, ou pacientes que têm as duas características, as duas patologias e que têm dor crônica associada, por exemplo? Sim. Hoje, de fato, 80% são mulheres que me procuram em busca de emagrecimento, mas associada a essa questão do emagrecimento, tem algumas patologias associadas, né? A SOP, a endometriose, a menopausa, pego muitos pacientes no climatério, na menopausa, pacientes com dor crônica, pacientes que estão com adenomiose, endometriose, que a gente sabe que é uma dor muito, né, para quem tem, as mulheres, que é um processo inflamatório, uma dieta totalmente diferente. Agora está tendo muito a procura de pacientes que estão fazendo uso das canetinhas. Então, a gente sabe que é uma abordagem totalmente diferente de um paciente que busca emagrecimento só com a reeducação alimentar e atividade física e pacientes que estão fazendo uso dos análogos de GLP-1. Então, assim, tem uma busca bem ampla das pessoas, mas a compulsão alimentar também é um dos prioritários. As pessoas me procuram muito porque todo excesso esconde uma falta. E as pessoas, quando elas estão, né, estressadas, irritadas, ansiosas, elas querem sempre comer. 7 dias da semana. Irritadas, ansiosas, 7 dias da semana. E o que eu converso muito com elas é o seguinte: final de semana a gente pode se permitir ter 2 refeições livres, pelo menos é o que eu busco levar para as minhas pacientes esse protocolo, de estar tudo bem. A gente sabe que até cientificamente falando, a gente ter refeições livres faz bem metabolicamente falando, mas você voltar e não passar o final de semana todo comendo besteira. Se for comer uma pizza, comer 2 fatias no máximo e sem refrigerante. Até uma paciente minha esses dias perguntou no grupo, quantas peças de sushi eu posso comer? E aí eu fui lá, expliquei, não come os fritos. E aí eu tenho essa troca muito legal. Eu acho que a partir do momento que você se coloca muito empático e gentil com o paciente, ele confia em você, confia no seu trabalho, gera muita credibilidade, confiança, e a adesão é outra coisa. Eu vou começar um acompanhamento com você, porque já que você libera 2 refeições no final de semana, eu vou trazer 2 caminhões de pizza, 2... Não é assim. Você falou que era livre. Não, sim, 2 refeições e com equilíbrio. Mas isso precisa ficar muito claro na mente do paciente. Porque quando você fala liberdade, o cara que está preso, entre aspas, a semana toda, você fala liberdade, final de semana, ele acha que o céu é o limite. E
precisa você esclarecer. E, tá, é liberdade com... Sim, com liberdade equilíbrio. com equilíbrio, com certos limites. E desse grupo de pacientes que você acompanha, quantos pacientes você tem notado que, por exemplo, elas chegam para você com muita fadiga, com muita insônia, com sintomas já da menopausa que você falou? Sim. E quantas pacientes ao longo desse acompanhamento elas conseguem melhorar essa fadiga, esses sintomas, esses sintomas do corpo, como transtornos de ansiedade, com um sono que não é um sono reparador, com essa compulsão alimentar que não melhora, compulsão por doces? Como elas conseguem, como você avalia esse seu enfrentamento nessas... Eu acho que eu tenho de 80% a 90% de um resultado muito satisfatório. Eu vejo que as pacientes, quando elas começam a fazer... Quando eu vou fazendo a anamnese, toda a conversa com a paciente, que eu vou pontuando tudo que elas sentem, né? Eu sempre passo um pré-questionário, elas vão respondendo. E aí, toda vez, quando elas voltam para mim com 40 dias, eu peço para elas repetirem esse questionário. E a gente faz uma comparação e elas ficam muito felizes, né? Quando o paciente ele vê resultado, ele fica muito mais empolgado em dar continuidade. Porque se ele não vê resultado, ele fica frustrado. Então, é aí que tá. Mas um paciente, eu pego muito paciente com insônia, fadiga, já acordando cansado, com dores musculares, articulares, paciente com muita retenção de líquido. E a gente sabe que um corpo sedentário, um corpo parado, é um corpo que dói. Um paciente que está com percentual de gordura alto é um corpo que vai doer, porque tecido adiposo em excesso é uma inflamação. Então, assim, eu pego muito paciente obeso. Um paciente que está com percentual de gordura muito acima de 30%. Então, essas pacientes que estão muito fadigadas, muito indispostas pelo processo de menopausa também. Eu trabalho muito a parte de reeducação alimentar, obviamente, mas eu gosto também muito de associar com os fitoterápicos, sabe? E a gente sabe hoje muito a questão das deficiências nutricionais, o quanto estão associadas a esses sintomas. Uma metilcobalamina como a B12 muito baixa, que eu pego, às vezes, paciente com 30, 40, o que é um absurdo, né? E aí vem uma dor de cabeça, um cansaço, uma fadiga, uma vitamina D de 30, 28, 18, eu já peguei de 13. Então, isso também interfere no processo de emagrecimento, aí já vem comprometer a saúde óssea. Então, você vê tantos exames de sangue, né? E eu também faço a biorressonância magnética em consultório, o que me dá um check-up preventivo já na primeira consulta e eu consigo fazer um acerto muito grande na reeducação alimentar. Você está vendo que o papo de hoje está bem alto, viu? Conhecendo você no dia e, melhor ainda, pode compartilhar à vontade, porque tem pessoas que estão precisando saber dessas informações aqui. E aproveitando que você falou de inflamação, aproveitando que você falou de longevidade, eu quero não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, a Numides Oficial, Núcleo de Medicina Integrativa da Dor e Envelhecimento Saudável, onde são praticados tratamentos de ponta não apenas para dor, sino para, de fato, obter um envelhecimento saudável. E a Plantô Caruaru, nosso empório de alimentos naturais, tem um chip maravilhoso, tem chá, tem outras coisas, aqui está nas redes sociais dele. Eu, sendo você, não deixava de agendar sua consulta na Numides e muito menos de consumir os produtos da Plantô Caruaru. Voltando ao nosso papo, e pegando o gancho dos nossos patrocinadores, você falou uma coisa muito interessante. Gordura, obesidade é igual a inflamação. Sim. Então, isso já está comprovado pela ciência. De fato, existe uma relação bidirecional entre intestino e cérebro. Nosso intestino hoje é responsável da produção de 95% da nossa serotonina e tem mais neurônios que a nossa coluna dorsal. Imagine quantas coisas importantes acontecem no intestino que o cérebro recebe e vice-versa. Quantas coisas acontecem no nosso cérebro que o intestino ele é capaz de receber também. Esses pacientes que chegam para você, pacientes com inflamação intestinal, com neuroinflamação, esses pacientes que já chegam já com esquecimento, com fadiga, bem ali no comecinho, que são os sintomas também das minhas pacientes com fibromialgia. É fácil traçar objetivos para esses pacientes? Esses pacientes que chegam com essa inflamação, com sintomas de esquecimento, de névoa mental, você consegue ter uma abordagem com eles igual que a que você tem no seu dia a dia ou precisa de alguma coisa além para esses pacientes? Sim, precisa de alguma coisa além. E eu pego muito paciente com desbiose intestinal,
com doenças inflamatórias intestinais, porque a gente sabe que tudo é no intestino. Se a gente não tratar o intestino, o paciente não vai conseguir chegar no resultado que ele busca de hipertrofia, de definição, de emagrecimento e até de melhoras dos sintomas. Então, sim, a questão da desbiose intestinal a gente sabe hoje que está muito relacionada à alimentação, mas também está muito relacionada ao nosso comportamento. Se um paciente ele não dorme bem, o intestino dele já não vai funcionar bem. E quando a gente fala de intestino não funcionar bem, não é evacuar. Todo mundo pensa, meu intestino funciona muito bem, eu vou ao banheiro todos os dias. Não, não necessariamente isso. A gente também tem que ver a questão da consistência das fezes. A gente tem que ver como é que tá. A questão se você tem empachamento, gases, distensão, se tem dor, se faz barulho, que isso pode caracterizar uma síndrome do intestino irritável, que a gente sabe que está muito relacionada à questão do emocional. Se um paciente ele está irritado, estressado, se ele teve algum gatilho durante o dia dele, isso já pode comprometer completamente a parte do intestino. Então, estudar o paciente, saber de fato como é a rotina dele, se dorme bem, como ele lida diante das circunstâncias do dia a dia dele, porque todo dia a gente, às vezes, tem uma coisa ou outra que lidar com pessoas é difícil. E, conversando com os meus pacientes, eu sempre pergunto como é a tua rotina, como é que tu faz para lidar? Não, doutora, eu sou muito estressada, sou muito ansiosa, às vezes eu não sei lidar. Então, tratar esse intestino principalmente com a questão dos probióticos, e existem probióticos totalmente diferenciados para esses pacientes, da questão da síndrome do intestino irritável, uma desbiose, uma doença inflamatória intestinal. Então, assim, eu gosto sim de trabalhar de forma bem diferenciada, com a cúrcuma, com ômega 3, entendeu? Com o triptófano, que é precursor da serotonina e da melatonina. Então, a gente sabe que um paciente inflamado ele vai ter uma menor produção de triptófano no intestino. Então, consequentemente, aí, esse paciente ele vai ficar com menos felicidade, que a serotonina é aquela coisa que disponibiliza a gente, né? Felicidade, bem-estar. E também a melatonina vai ficar lá embaixo, que vai interferir no sono. Então, é todo um contexto, é muito complexo, né? A ideia justamente do nosso podcast levar essa complexidade a um grau de entendimento que o paciente fala, Sim. Poxa, isso aqui sou eu preciso, e é justamente essa é uma das promessas do nosso podcast. Falava anteriormente que a gente fez uma live uma semana dessa atrás, justamente para trazer aquela similitude. Sou um cara que estudo muito e ultimamente estou estudando muito sobre o cérebro humano, porque eu entendo que tudo parte dali. Tudo parte do nosso comportamento, ele vem de crenças, de ambientes, e ambiente importa muito. Então, não tem como você, por exemplo, querer emagrecer se você está criando um ambiente obeso. Sim. Isso é muito importante. E dentro dessa live, eu falava sobre os 3 mecanismos que estão desregulados, tanto no cérebro do paciente obeso quanto do paciente fibromialgico. E mais ou menos por ali é que a gente tem tentado levar essa discussão para esses pacientes, porque o que não é visto não é lembrado. Você tem que fazer justamente essa discussão para os pacientes entenderem e realmente se comprometer com eles mesmos. E esses 3 mecanismos nada mais são que a perca da função executiva do lóbulo pré-frontal, que é o nosso lóbulo inteligente, o déficit do controle inibitório, quando você perde a função executiva, o lóbulo pré-frontal é como se ele ficasse escanteado e o sistema límbico, ou seja, a nossa amígdala cerebral, ela toma, ou seja, as emoções ficam à flor da pele. O déficit do controle inibitório, que é aquele freio que você tem normalmente de, espera aí, eu não preciso comer esse biscoito. Espera aí, eu não preciso tomar essa Coca-Cola. A água também. A água é boa. Tá, beleza, abriu o biscoito. Eu posso comer um, mas eu não preciso comer o pacote. Ou seja, esse déficit do controle inibitório é perdido no paciente obeso e no paciente com fibromialgia também. E o que ele falava justamente da perca da diminuição do sistema de recompensa. Fazendo um apurado geral dentro dos seus pacientes, de seu entendimento, chegam muitos pacientes para você com esses 3 mecanismos diminuídos, lesados ou pouco regulados? Sim, com certeza. Aquele paciente que está comendo por vontade, né? Não tá. E às vezes, muitas vezes, eles conseguem identificar. Doutora, eu estou comendo pela questão que a gente chama do olho grande, do comer compulsivo, de estar totalmente desregulado. E quando a gente começa fazendo a questão do acompanhamento, depois, com o tempo, ele já começa a ver essa questão de eu não preciso comer, essa quantidade já está satisfeita, principalmente porque eu trabalho a dieta toda em gramas, né? Todo paciente, ele pesa o que ele come, então ele já vê que antes eu estava comendo exageradamente, agora eu estou comendo muito menos e eu estou ficando extremamente satisfeita.
Então, é um comer demasiado que é como se fosse um tratamento de recompensa no cérebro de acordo com o desajuste que está, né? Alguma coisa está desajustada. Então, quando a gente começa fazendo esse tratamento, e eu acho que também muito importante a parte muito profissional, quando eu associo com a parte psicoterapêutica, com psicólogos, e eles começam a fazer essa associação de que tudo é a questão de uma compensação. E às vezes é o excesso de trabalho, ou não está dormindo, ou algum problema que está tendo na família, ou no trabalho de fato. E aí, quando a gente começa a fazer todos esses ajustes, eu vejo que o resultado a gente começa a ter, sabe? O resultado começa a surgir na perca de peso, na mudança de comportamento, na constância na alimentação. Tudo excesso é quando uma falta. Então, ele termina compensando talvez essa falta de equilíbrio no excesso no comer. E no comer, muitas vezes errado. No comer, muitas vezes errado. Porque o que tem se falado atualmente sobre questões de obesidade, e eu vou aproveitar o gancho que você falou também, não apenas da obesidade, sino também do lipedema, que é uma doença muito pouco conhecida. Inclusive, o lipedema faz pouco tempo, o ano passado foi que veio até um CID, um Código Internacional de Doenças. Sim. O que tem se falado no Consenso Mundial do Lipedema, agora inclusive, a diferença da gordura inflamatória do lipedema para a gordura do paciente que está com obesidade. E como a gente precisa justamente entender qual o mecanismo de aparecimento desse lipedema para não maltratar esse paciente. Uma gordura inflamatória totalmente disfuncional, diferente do paciente, mas ambos os dois compartilham um aumento de gordura em áreas, lipedema mais em membros inferiores, gordura mais de depósito no corpo em si, no abdômen, mas tem chegado pacientes cada vez mais com lipedema, obesidade, com dores crônicas para você? Sim. Você tem tido essa percepção também que esses casos estão aumentando? Tá aumentando. Eu vejo sim que está aumentando. O lipedema, pelo fato de trabalhar com a saúde da mulher, eu venho pegando muitas pacientes que até nem sabem que tem lipedema. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação clínica em consultório, eu começo a mostrar, tu tem lipedema, o grau de lipedema, porque existem vários tipos de grau de lipedema. O que o lipedema pode causar? Porque a dor realmente é incômoda, a roncha que fica, a paciente não fez nada e está toda roncha, a questão demasiada de retenção de líquido, que antigamente as pessoas achavam que era celulite, e não é celulite, né? E assim, a dor intensa no final do dia. E aí, quando a gente vai mostrando os sintomas que eu vou falando para a paciente, ela diz, poxa, é isso mesmo, doutor, eu sinto isso que a senhora está falando, né? Um cansaço demais, exatamente. Cansadas. E assim, pacientes com fibromialgia, quando eu pego, que eu fico explicando da parte intestinal, da parte do estômago, quanto está associado, que eles desconhecem às vezes. Doutor, eu estou com gastrite, isso pode estar proveniente da sua fibromialgia. Doutor, eu estou com cansaço demasiado. Será que é alguma deficiência nutricional? Não, pode ser. Mas a própria fibromialgia causa isso, porque é uma hipersensibilidade muito grande. E às vezes eles ficam frustrados pelo fato de fazer um exame e tá tudo ok. Por quê? Porque não necessariamente é uma doença inflamatória, mas as dores são insuportáveis. Tem pacientes que não conseguem suportar aquela dor. E a alimentação que a gente faz é totalmente diferente, né? Para cada caso é totalmente diferente. Então, fazer uma dieta muito rica em proteína, muito rica em legumes, com alimentos antioxidantes, suplementação como vitaminas do complexo B ajuda muito. O magnésio, que é tão falado e tão estudado atualmente para esses tipos de pacientes, sabe? Então, vão vários fatores associados, mas essa parte de dor crônica, de pacientes que estão sedentários, porque mesmo a gente vendo que está um boom de pessoas em movimento, pessoas fazendo muita atividade física, ainda tem a outra parte de pessoas que ainda não estão fazendo nada. E eu sempre peço para o meu paciente, será que de acordo com tantas atividades que a gente tem, nenhuma você consegue se identificar? Então, seja um fibromialgia, eu não consigo, mas faça uma hidroginástica, tente fazer um pilates, faça uma caminhada leve, 5 a 10 minutos, 15 minutos, comece, dê o pontapé principal, porque um corpo parado é um corpo que dói. Dói muito. Pois é. E dói muito. E só fazendo um adendo entre exames normais, mais ou menos. A medicina tradicional nos ensinou que se o exame estiver dentro do padrão de referência, está tudo ok. Está tudo ok. Sim. Não está tudo ok. É feito exame de sangue, né? Quando a gente vai ver, na referência diz que está ok. Eu tenho pacientes que, por exemplo, eles têm, você falava de
Vitamina B12 e de vitamina D, que, aliás, não é uma vitamina, é um hormônio também. Vitamina Vitamina B12, 300. Ah, tá tudo ok. Não tá Não ok, tá. cara. Não tá ok. Você tem uma dor de cabeça horrível, você tem um formigamento, você tem vitamina D baixa, você tem uma fadiga intensa, queda de cabelo. Então, não está tudo bem. Não Sim. está tudo bem. Por isso, o olhar clínico e olhar apenas... Eu costumo dizer que a gente não olha um exame, a gente olha um paciente, a gente enxerga um paciente, certo? O que esse exame está querendo trazer, o que esse exame está querendo, qual a informação. E isso faz muita diferença na hora de você ter uma abordagem integrativa Sim. ou ter uma abordagem tradicional, que é aquela trata pacientes e dá remédios e tchau. O remédio faz parte do tratamento, mas não é o tratamento. Existem outras coisas. Psicoterapia, a importância do compartilhar do paciente. Tem coisas que eu posso fazer muito bem na clínica, mas eu não sou especialista em colocar uma dieta. Para isso eu tenho vocês. Sim. Talvez a gente não é especialista em psicoterapia, para isso a gente tem os psicólogos que são. Então, o paciente tem que ser compartilhado, porque quem tem a ganhar é justamente o paciente. Sim. E quando ele entende que aquele grupo que você falou é muito importante, porque ali tem um compartilhamento do dia a dia. Então, esse grupo me lembra muito um programa que a gente tem chamado Neurohack, que é justamente hackear o cérebro para você ter um emagrecimento comportamental, para você ter um emagrecimento de dentro para fora. Porque não adianta, a gente agora está vendo a era das canetas, como você falou, certo? E tem mais canetas chegando com medicamentos ainda muito mais potentes, com uma perca de peso similar à bariátrica. E conservando a massa muscular. Exatamente. O retrato-título está chegando daqui a pouco. Porém, beleza. Você colocou, ficou tudo bem. E daqui a 3 meses? Se você não mudar seu comportamento, não adianta de nada. Se não mudar comportamento, não adianta de nada. Eu tenho pacientes que eles fizeram bariátrica. Eles perderam 50, 60, 70 quilos. Esses pacientes recuperaram tudo. E detalhe, tem um estudo que eu estava vendo semana passada, falando sobre as famosas canetas, por assim chamar. Quando você tem a perca de peso, porém você não tem medidas comportamentais associadas, mudanças de hábitos e estilo de vida, você é capaz de fazer um reganho, um efeito sanfona de 4 vezes mais o peso que você perdeu. E aí? De quem é a culpa? Pois é. De quem é a culpa? Não é de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade. É a responsabilidade. De quem é a responsabilidade. Então eu parabenizo você por esse seu trabalho de entender que o comportamento humano é fundamental. Sim. Comportamento e nutrição, eles vão da mão. Comportamento e medicina e emagrecimento vão da mão. Comportamento e tratamento de dores crônicas é muito importante para os pacientes. Pois é, eu atendi até uma paciente essa semana que ela falando comigo, doutora, eu adoro à tarde ter um café com bolinho. E fazia muito sentido para mim se você conseguisse manter à tarde para mim. E eu mantive. E aí ela já toma o café dela sem açúcar, sem adoçante. E aí, a gente sabe que o problema não é o café, o problema é o que eu coloco dentro do café e a quantidade também. Mas aí, era à tarde, ela é advogada, e aí o que eu fiz? Que horas é essa tarde? É umas 3 da tarde, umas 15 horas. É porque eu já sei a partir das 15, né? Das 15 já... Zero café. Zero café. Mas aí a qualidade do som dela não... É ok. E aí eu fiz o quê? Coloquei algumas receitas de bolos... totalmente sem glúten, sem lactose, de acordo com a necessidade dela, e ela ficou muito feliz. Porque eu acho que você também tem que escutar o paciente de acordo... Comer vai muito além só de nutrição. É um comportamento que a gente senta, a gente conversa, é cultural. Todo mundo que sai para comer com alguém. Você, vamos comemorar alguma coisa, a gente sai para comer. Vamos Lembra sair... que eu falei da recompensa? Sim. É justamente isso, mudar o sistema de recompensa. Todo mundo procura recompensa o quê? Bora comer uma pizza. Bora comer. Aniversário de casamento, a gente sai para jantar. Então, esse sistema de recompensa, ele precisa ser reestruturado e você faz isso muito bem. Pois é. Mas aí eu tento equilibrar com elas, dizendo assim, mas a gente vai manter, mas a gente vai mudar. Não vai ser da forma que você estava fazendo, entendesse? Por exemplo, quando uma paciente chega para mim dizendo que tem uma dificuldade muito grande de comer salada, o que é que eu faço? Eu dou um cardápio de salada, com molhos de salada e várias opções para que ela tente no dia a dia dela não ficar aquela coisa repetitiva, enjoativa, que ela olhe e diga, eu não quero seguir, eu quero que seja atrativo. Então, é feito, eu disse no começo, eu deixo o paciente sem saída. Proteínas, eu coloco várias opções de proteínas, cortes, preparações, como eles vão fazer, a forma que vão fazer. Então, assim, é muito mais prático para o paciente eu pensar por ele, sair com lista de compras, lista de substituição e tudo mais.
Você gosta de cozinhar? Gosto. Então, eu faço uma dieta. Eu odeio cozinhar. Eu só cozinho, de fato, porque eu preciso. Então, eu coloco uma coisa extremamente prática. Não adianta eu colocar uma coisa extremamente elaborada para aquele paciente que ele vai dizer assim, não vai funcionar para mim. Então, é muito individualizado. É pensado muito em cada paciente de forma muito, muito personalizada. Tem muitos estudos que falam sobre isso. Dietas restritivas não levam a lugar nenhum. Não funciona. Se você não tem essa negociação, porque venhamos e convenhamos. Eu sou um cara que eu acredito que eu me alimento bem. Eu gosto de salada, gosto de ter um prato colorido. Eu aprendi com uma nutricionista também, amiga da gente, que é melhor descascar que não desembrulhar. Sim. Então, isso, e a gente leva esse costume para os meninos lá em casa. Beleza. Mas eu não sento na mesa para dizer, que alface gostoso. Meu Deus do céu, que beterraba crocante. Ninguém faz isso. Não. Na vida real, ninguém faz isso. Você fala, nossa, que hamburgão gostoso, que fatia de pizza. Isso aí você faz com muita facilidade. E é o que a gente aprendeu lá atrás, dos nossos antepassados, nossa família, o que passou para nós. Mas o fato, eu sempre digo o seguinte, adulto faz o que tem que ser feito, criança faz o que quer. Nem toda. Né? Nem toda, não, com limites. Eu era uma criança que eu não fazia o que eu queria, não, que minha mãe, olha. Com certeza, você tem que colocar limites, mas adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Eu falo isso para minha paciente. Doutor, eu acordei, não tinha vontade de fazer atividade física. Olha para mim, você acha que eu tinha vontade de estar aqui lhe atendendo agora? Eu não tenho vontade mesmo, eu não tinha. Eu tinha vontade de estar nas Maldivas, tomando um drink, passeando com minha família, mas eu não tinha vontade de estar aqui nenhuma. Mas eu estou aqui. Pois é. Então, eu acordei hoje com a responsabilidade. Então, faça a sua responsabilidade. Irmã, tem que andar? Vai andar. Tem que comer? Vai comer. Uma paciente minha que entrou no grupo de emagrecimento de agora, e aí eu tenho vários tipos de abordagem dos grupos de emagrecimento. Tem um grupo de emagrecimento que é só para pacientes que estão em acompanhamento presencial e tem os grupos de emagrecimento de pacientes online. E essa paciente, que é até de Recife, ela falou o seguinte, doutor, eu não faço café da manhã, eu só como depois de tal hora, e aí eu queria manter, eu fui ver só. Tu me procurou com que objetivo? Emagrecimento. Tu acha que tu continuar com todas o que tu tá fazendo atualmente vai funcionar? Não. Tá funcionando? Não. Se tu me procurou, é porque tu precisa de mudanças de hábitos. Então, a partir de agora, a gente vai fazer diferente para que seu corpo tenha respostas diferentes e a gente consiga, de fato, ter uma perda de peso e perda de gordura. E aí ela entendeu. Então, não adianta. Quando você está fazendo e não está funcionando, você precisa mudar. Dentro da nutrição, a gente tem vários tipos de estratégias. Então, a gente vai fazendo erros e tentativas. Eu pego o paciente, eu estou conversando com o paciente, eu passo uma dieta para ele, eu vou ver se vai funcionar. Possa ser que daqui a 40 dias que ele volte para mim, a gente tenha um resultado super maravilhoso. E possa ser que não. Então, eu vou tentando estudar aquele paciente para ver o que vai se encaixar melhor na questão metabólica, na questão hormonal dele. E tá tudo bem, às vezes, dar um passo atrás e falar, não é por aqui, não é o Exato. caminho que a gente vai. Não sei de tudo, né? Não, e a gente vai aprendendo. Sim. A gente vai aprendendo. Eu aprendo com cada paciente. Eu imagino que você também, porque cada paciente, quando você individualiza um tratamento, por exemplo, não existe protocolo da doutora Bianca. Não. Existe a doutora Bianca tratando um paciente. Sim. Então, cada protocolo, se você tem 300 pacientes, você tem 300 protocolos. Porque pode ter similitude, pode ser similar, mas nunca vai ser igual. É diferente o comportamento do Dr. Osmel, é diferente o comportamento de Dona Joana. Sim. É diferente o comportamento da paciente que mora no Brejo, que trabalha lá na lavoura mesmo, que acorda cedo, 4 horas da manhã para trabalhar, a paciente que mora aqui no Maurício de Nassau. É totalmente diferente. E quando você tem esse feeling, quando você tem essa delicadeza de, espera aí, funcionou para ela, mas não vai funcionar aqui, o paciente agradece. O paciente agradece e o principal, ele consegue ver resultados. E ele fazendo a parte dele, esses resultados serão duradouros ou não. Dependendo. Porque assim, né, doutor? A gente faz de tudo para que aquele protocolo ele consiga colocar no dia a dia dele. Mas 80% do nosso resultado depende do nosso paciente. Se ele não colocar em prática todos os dias, não adianta. Então, aquele trabalho de persistência, disciplina, de fato, e fazer feito você falou, fazer o que tem que ser feito. E é o que eu coloco na cabeça delas. Minha gente, eu sei que é chato, escolha sua dor, escolha o seu difícil. Exatamente. Escolha o seu difícil. Você está gostando do que você está vendo hoje? Não. Você quer manter-se do jeito que você está? Não. Então, mude seu comportamento. Eu tenho uma tabela que eu entrego a elas, que é com 21 dias.
E aí a gente sabe que a gente tem uma mudança de comportamento quando a gente faz 21 dias consecutivos sem falhar. E aí eu peço para elas irem escrevendo tudo o que elas foram fazendo e escrevendo e tal. Depois de 21 dias, se elas fizeram de forma bem minuciosa, sem falha, vai ser tranquilo para elas darem continuidade. Então, eu peço muito para elas fazerem isso de forma muito firme durante esses 21 dias, sabe? Não falhar, persistirem. Eu sei que é fácil, que não é fácil. Eu falo de todas as dificuldades. Eu também mostro minhas dificuldades. Mas eu preciso encorajá-las. E esse grupo já é justamente para isso. Para dizer assim, falhou, mas eu tô aqui. A outra amiga, eu não ia treinar, não. Mas eu tô vendo a movimentação que vocês vão, eu também vou. Mas é isso. E a gente está perto de uma data muito comemorada no Brasil. O Carnaval. E aí? O que fazer durante o Carnaval? Aliás, o que fazer não. O que não fazer. O que não fazer. Mas eles dão reset assim na dieta. Eles não querem nem saber, né? Bebem pouca água, muita bebida alcoólica, não comem, passando a hora de comer. Quando voltam, perdem muita massa muscular, estão com muita retenção de líquido. Já estou pronta. Mas essa é a realidade. E tem alguma estratégia que você tem implementado justamente em questão de comportamento para mostrar que, gente, são mais 4 dias, são 5 dias do ano. Tá tudo bem, beleza. A questão é, tá, vai pular o carnaval, vai brincar o carnaval? Massa, maravilha, eu gosto também. Precisa enfiar o pé na jaca? Precisa chutar o pau de barraca? Sim. Precisa tomar todas as cervejas do mundo? Não é. Precisa fazer. Tem agora até cervejas, não vou falar a marca, porque se vocês quiserem nos patrocinam, mas tem algumas cervejas agora que tem zero glúten. Sim. Baixa quantidade de caloria. Quantidade de caloria. Então, redução de danos, né, Dudu? Exatamente. Fazer uma escolha inteligente. Fazer uma escolha inteligente. Sim. Eu gosto da minha cervejinha, mas eu faço uma escolha inteligente. Eu não bebo todos os dias, mas eu gosto da minha cerveja também. Gente, o X da questão é, precisa. Isso aqui, eu preciso tomar todas, eu preciso me arrastar. Não, porque são 5 dias e vai passar. Sim. Então, isso a gente tem batido muito, tem brincado. Vai pular o carnaval, beleza, pula com responsabilidade, mas pula com a tua responsabilidade. Principalmente para não colocar a perder todo o tratamento e todo o trabalho que a gente está tendo. E eu digo a elas muito, é um trabalho que é psicológico e financeiro. Você está se dedicando, você está se empenhando, você está fazendo um investimento em você. Então, você não vai colocar a perder. Esses 5 dias, obviamente que ninguém vai deixar de curtir. Eu sei que muitas adoram, já ficam falando. Mas é essa coisa, antes de sair de casa, tenta fazer um café da manhã bem completo, para evitar. Quando a gente sai de casa já alimentado, a gente evita comer besteira na rua, porque a gente já está alimentado. Mas quando eu não tô e eu tô com fome, eu quero comer qualquer coisa. O que aparecer. A capivara raivosa. Então, assim, tentar sair de casa bem alimentado. Vai beber, sempre alternar com água. Manter-se bem hidratado. Inclusive a cerveja. Exato. Principalmente a cerveja. Porque a cerveja tem um teor alcoólico menor, então a gente bebe em maior quantidade, então desidrata muito, né? E aí, sou um paciente com lipedema. Quando ela voltar, ela vai voltar péssima. O grau de lipedema vai piorar muito, as dores, a inflamação e tudo mais. Então, assim, é equilibrar de fato, sabe? Evitar estar comendo muita coisa de besteira na rua, porque a gente sabe que vai fazer o quê? Vai inflamar o intestino, já vai mudar todo aquele protocolo que a gente vem conseguindo com tanta dificuldade, com tanto esforço. Eu falo para minhas pacientes o poder da vitamina N. Você prescreve vitamina N para suas pacientes? Não. Não? Não. Qual é a vitamina N? Eu ia dizer agora, qual é a vitamina N? Você não prescreve, não? Não. Eu utilizo muito vitamina N. Vitamina N é justamente se saber se posicionar e dizer não. Essa é a vitamina N. Ah, sim, falo muito Você não precisa ser todo mundo. Sabe aquela história? Mãe, me deixa sair, que todo mundo vai sair, mas você não é todo mundo. Não é todo Pronto, mundo. Você não é todo mundo. Pois é. As pessoas podem beber do seu lado, você não é todo mundo. Eu sempre digo assim... Por que você não pode fazer o movimento contrário? Você está trabalhando, aí todo mundo está comendo coxinha, pastel. Aí come, menina, besteira só hoje. Por que você não vai dizer, não vou comer? Por que você não come a minha fruta? Por que você não pega da minha castanha? Por que você não toma do meu suco detox? Então, assim, você fazer o movimento contrário. Por que você tem que ir de acordo com a manada?
deve feito mais nada, mas isso aí, isso daria outro podcast. Isso daria outro podcast. É muita coisa para falar. Daria outro podcast, mas é justamente isso, é você se posicionar e dizer não. Não, inclusive até dentro de casa. É muito difícil você manter uma perca de peso, uma paciente que de peso e o marido é obeso. E o filho é obeso. E a sogra só leva mão de vaca e... Então, sarapatel. E tá tudo bem, eu adoro sarapatel. Mas é difícil quando o ambiente não ajuda, quando o ambiente conspira. Mas o fato de você se posicionar, beleza, eu estou aqui, mas não é para mim, faz muita diferença. Faz. Você já está com mudança, você já está à frente da mudança do seu comportamento. Você já está mudando o seu comportamento. E eu sempre digo para minhas pacientes o seguinte: seja você a mudança que você quer no outro. Se você quer mudar o seu ambiente, mude você primeiro para logo mudar. Não espere, meu marido não me entende. Não, espera aí, mostra para ele por que é importante você estar magra. Não é uma questão de que vai além da beleza, vai além... Lógico que uma mulher, quando tem uma autoestima elevada e ela se ama do jeito que está, faz total diferença. Sim. Mas, como você falou, a alimentação, o emagrecimento vai além da balança. Vai muito além. A balança é só uma consequência. Tem paciente minha que, quando ela chega com essa fala, eu digo, pronto, eu consegui o que eu queria. Doutor, eu posso não ter perdido peso, mas só como eu estou me sentindo desde que eu vim pra você, pra mim já valeu a pena. Faz diferença. Pronto, ali eu já sei que eu consegui o que eu queria, porque eu já mudei, eu já virei uma chavezinha na cabeça dela. E você falando sobre a questão de ambientes obesos, né? Eu tenho uma fala meio que às vezes é firme, mas eu digo assim, mas no meu trabalho não me ajuda, eu tô em casa, meu marido não me ajuda. Você vai se separar? Você vai sair do trabalho? Não. Então, você vai ter que mudar seu pensamento, seu comportamento diante do que você escuta, diante do que você vê. É você que tem que mudar seu comportamento. Não é você que me procurou. Você não tem como delegar essa função de pedir para uma pessoa fazer a sua dieta, da pessoa comer por você. Então, é aquela coisa de ser firme. Não, eu estou em busca de um propósito. Nada vai me tirar do foco. Neurocientificamente, isso aí tem muito a ver. Porque o fato de eu me posicionar, eu como pessoa, querer mudar minha mente, meu comportamento, mudanças comportamentais, elas independem do lugar onde você esteja. As pessoas se acostumaram a delegar a função mais importante da vida, que é a sua responsabilidade. Exato. Então, delegar ou terceirizar essa responsabilidade. Os estímulos vão chegar. Beleza. Como eu vou me posicionar? Como eu vou reagir a esses estímulos? Então, poxa, você tem força para dizer... Eu costumo colocar um exemplo, eu vou além desse que você colocou. Eu falo para minhas pacientes, você não consegue fazer atividade física, você não consegue nada. Por que você não consome maconha? Doutor, isso é o quê? Não, ok. Por quê? Por que você não faz? Me conta, por que você não faz? Não, porque é pecado, faz mal. Então, você está me dizendo que aquilo ali faz mal. Você está tendo a consciência de que aquilo ali lhe faz mal. Beleza? E por que isso aqui que lhe faz bem, você não está tendo a consciência de que precisa fazer independentemente do seu estado? Poxa, é verdade. Respira mais aliviado. Mas, às vezes, você tem que mostrar aquele exemplo lá em cima para que elas... Dá um choque de realidade, né? Eu vejo em você força, você vê. Não, mas beleza, vai mesmo sem força. Eu vejo em você que você vai com as ferramentas que você tem. Vai com o que você tem. Se você for esperar o momento certo, ou quando você estiver pronto para começar alguma coisa, você não vai começar nunca. Comece com o que você tem. As pacientes dizem assim, doutora, eu tenho que começar a dieta hoje? Sim. À noite, faça uma tapioca, um arroz, uma salada. Com o que você tem? O que é que você tem em casa hoje? Vamos lá, vamos pensar. Eu quero à noite ver seu prato, viu? Se você não faz isso, você começa a sua dieta, a sua mudança no dia 30 de fevereiro. Exatamente. Esse dia nem existe. Exatamente. Pois é. 30 de fevereiro. Não. Exatamente. Porque não tem como. E é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Fazer dieta é muito chato, doutor. Demais. Mas é muito chato você ser doente. É muito chato você estar acima do peso. É muito chato você estar com a autoestima péssima, de você entrar numa loja, como eu escuto tanta coisa. E a roupa não caber, a vendedora dizer, não tem roupa aqui pra você. É um absurdo escutar isso, mas de você não querer fazer relações sexuais com seu marido, escuto muito. De você não ter libido. Eu imagino. E de você não estar vivendo, apenas sobrevivendo. Gente, você está vendo que nosso podcast hoje está acima
mas muito acima da média. Então você compartilha esse conteúdo porque tenho certeza que vai mudar a vida de alguém. E pode ser alguém que você ama, inclusive. A doutora Bianca está aqui conosco compartilhando dicas super importantes. Estamos falando sobre dor, sobre emagrecimento, sobre neurociência, sobre cérebro e principalmente estamos falando sobre saúde. E saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é você se sentir bem com você, você está vivendo uma vida plena. Não adianta, é imperdoável você ir embora desse mundo sem viver seus melhores dias aqui na Terra. Bianca, e a gente, poxa, tá quase 1 hora já de conversa aqui. Eita, a gente passa rápido, né? Passa rápido demais. A gente poderia estar aqui 3 dias conversando. Eu gosto muito desse assunto de mudança, de trazer o que a gente tem como ser humano de melhor. E a gente tem no nosso podcast alguns blocos fixos. Entre eles está o nosso momento transformador. O que significa momento transformador? Justamente, pode ser um caso, pode ser uma história, pode ser uma vivência pessoal sua, inclusive, em que você traga para a nossa audiência essa reflexão de quando você, por exemplo, se for você ou o paciente, quando ele parou de culpar, quando começou a entender que a gente não precisa apenas sobreviver, a gente precisa viver. Quando você entendeu, o seu paciente, que faz total diferença tratar um comportamento e não apenas tratar uma dieta. E qual foi a crença e a chave que você precisou virar, se for para você ou para seu paciente? Eu vou falar de mim. Eu acho que a partir do momento que teve essa virada de chave, de fato, que eu entendi que a mudança de comportamento, ela iria mudar todos os âmbitos da minha vida, na parte da alimentação, na parte de atividade física, e iria melhorar todas as outras partes, como melhor aprendizado, melhora da memória, melhora nas minhas relações, porque a partir do momento que eu estou me alimentando bem, que eu estou ofertando todos os nutrientes que meu corpo precisa e que eu estou fazendo uma suplementação exata que eu preciso naquele momento, até meu humor e a forma que eu lido com as coisas melhora, doutor. Então, assim, a parte da atividade física, você sempre vai, às vezes, estressada, irritada, ai, não quero fazer, mas você nunca se arrepende de fazer. E quando você começa a mudar esse comportamento e quando você começa a ter os resultados, você fica tão feliz com o que você está vendo, com o que você se olha no espelho, porque é uma pergunta muito que eu faço aos pacientes. Quando você se olha no espelho hoje, o que é que mais te incomoda? Então, assim, essas mudanças que eu vim fazendo na minha vida, que eu acho que eu preciso ser a vitrine para os meus pacientes, eu acho que é importante isso. E para a minha vida, numa qualidade do sono, em acordar sem o despertador tocar, em fazer a minha atividade física e me sentir bem, em ter aquela liberação de dopamina, de serotonina depois. Então, isso tudo foi virando essa chave, foi vendo o quanto é importante para mim, sabe? E ter essa consciência e mostrar para o meu paciente, porque a partir do momento que eu faço, que o paciente diz, ela coloca em prática, de fato, o que ela nos ensina. Então, assim, foi mudando muita coisa na minha vida, sabe? A forma que eu fui gostando de mim, cuidando de mim, sendo mais gentil comigo, porque isso é uma forma de autocuidado. Isso é uma forma de autocuidado. Então, isso é a forma que como eu estou cuidando de mim, como é que as pessoas vão também vão lidar comigo, vão falar comigo? Porque se eu não cuido de mim, se eu não me trato bem, eu estou fazendo com que os outros também façam comigo a mesma coisa. Então, acho que é um contexto, né? Eu acho que alimentação, atividade física é um autocuidado. O autocuidado não é um salão de beleza só, não é fazer uma unha, é todo um contexto. Então, eu acho que essa virada de chave, assim, de cuidar, de me colocar como prioridade e dizer muitos nãos ao longo da minha vida, sabe? Muita vitamina N, né? Muita vitamina Posso N. te fazer uma pergunta mais pessoal? Pode. Você já foi obesa? Nunca. Nunca fui obesa. Meu momento transformador, eu já fui obeso. Eu já fui obeso, não aquela obesidade, mas já chegar a pensar mais de 100 quilos. E esse momento transformador chegou justamente para isso, brincando com meus filhos. Teve um dia que eu fui a brincar com eles e eu não conseguia, nem sequer retribuir o que eles estavam. Aí eu falei, poxa, meus filhos novos, o pai desse jeito assim, o que eu quero para a vida deles? O que eu quero para a minha vida? E foi um momento tão transformador para você ter noção de quanto mudou na minha vida, que eu apenas não mudei para dizer, eu vou emagrecer. Não, eu fui atrás de conhecimentos.
foi quando eu comecei a entender o que significava ser obeso. Sim. E meu processo de emagrecimento aconteceu justamente com essa virada de chave. Hoje estou como diretor da Sociedade Brasileira de Estudo da Obesidade na cadeira de Reumatologia e Dor Crônica. E justamente essa virada e esse momento chegou ao ponto de partida de eu me olhar, eu me enxergar. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo, o que eu quero fazer futuramente? E foi uma virada de chave que eu tive que tirar muitas crenças. Porque essa crença de, para quem nunca teve nada quando foi criança, chegar adulto e ter alguma coisa material, fica aquela crença, eu mereço. Sim, a recompensa. Eu conquistei. Isso, aquele sistema de falsa recompensa que a gente falou. E precisei ter esse choque de realidade, justamente para eu entender e ver, não é por aqui, não é o caminho que eu quero, não é por aqui. E futuramente coisas novas chegarão, mas hoje, nesse programa que eu te falei, do NeuroHack, eu ensino os pacientes justamente a isso, como eles podem ter essa mente, essa reprogramação mental, justamente para tirar essa questão de culpa, de autocobrança e entender qual é a identidade desse paciente. Em questões do corpo, como você consegue desinflamar, ter um metabolismo melhor, ter uma energia e comer o que você precisa. E, fundamentalmente, dentro do NeuroHack, é uma proposta de você entender quais são seus valores, qual é seu propósito de vida, qual é sua missão de vida. Isso termina integrando uma tríade muito importante, corpo, mente e espírito. E tem tido excelentes resultados, inclusive uma conversa fora daqui a gente vai ter, porque eu quero que você faça parte desse programa também. Será um prazer. Eu quero que você faça parte desse programa também, porque a sua visão do que emagrecimento se refere é diferente do que a gente tem visto no mercado. Então, bons profissionais a gente sempre precisa ter por perto, porque a gente sabe aqueles quebra-cabeças de 1.500 peças, que cada peça é fundamental. Se você perder um quebra-cabeça não presta. Isso que a gente na vida. A gente tem aquela pecinha pequena que quando engatada, quando encaixada com as pessoas certas, dá e traduz outras coisas para o resto das pessoas. Então, mais uma vez eu quero lhe parabenizar e que bom que você está aqui conosco hoje no nosso Transformador Podcast. E tem algum outro caso que você queira compartilhar, alguma outra experiência que você queira compartilhar, alguma coisa que, poxa, isso aí eu não posso deixar de falar no podcast porque vai trazer esperança para as pessoas que estão nos escutando? Você falando sobre a questão dos seus filhos, teve um caso meu de um paciente em Gravatá que foi muito parecido com isso. Ele já estava com obesidade grau 3, e aí ele foi levar os filhos para parque de diversão, que em cidade pequena tem muito isso, né? E aí foi quando ele viu, ele não cabia nenhum parque, nenhum brinquedo com os filhos dele. Foi quando ele disse, meu Deus, eu vou acabar morrendo, não vou conseguir fazer o acompanhamento dos meus filhos, né? Ver eles crescerem. E foi uma virada de chave. Foi quando ele me procurou por conta própria. E ele disse, eu não avisei nem a minha mulher que eu estou aqui. Eu vim aqui porque foi uma decisão. Ele pegou na minha dor, sabe? Ele disse, pegou na minha dor, doutora. E eu quero tentar, eu quero fazer por onde. E a gente teve um resultado muito grande, muito bom. Ele já perdeu mais de 77 quilos, sem as canetinhas. Então, assim, ele está muito empenhado no tratamento dele, sabe? Ele está muito focado. E eu acho que é isso. Quando vai na dor, quando vai na ferida, que você vê que, de fato, só é você com você mesmo. Não tem como você delegar funções, não tem como você fazer... Ah, mas por que fulano não me ajuda? Não. Ele disse assim, não, eu tenho que fazer por mim e pelos meus filhos. E aí foi muito bom esse caso, assim, sabe? Pela determinação. Eu disse a ele que essa determinação eu só vejo em paciente que infarta, né? Porque quando o paciente infarta, você diz assim, você vai ter que comer pedra. Ele come. Brincando, obviamente. Quando infarta, quando tem um AVC, quando tem um diagnóstico de alguma doença que não tem mais solução, como um câncer e por aí vai, realmente a força de vontade chega. Chega. Talvez muito tarde, mas ela chega. A famosa força de vontade. Bianca, se a gente fosse dar um conselho não, se a gente fosse trazer 3 insights valiosos para as mulheres que estão assistindo, para os homens, para as pessoas em geral que estão assistindo o podcast, 3 insights valiosos de como eles poderiam mudar essa relação com a alimentação, quais seriam esses, a teu entendimento? Primeira coisa,
Volto a falar. Comece com as ferramentas que você tem. Não espere as oportunidades 100% corretas do jeito que você acha que na sua cabeça tem que ser. Comece. Comece inserindo 2 litros de água por dia. Comece colocando uma salada no almoço. Ah, é muito simples, mas faz toda a diferença. Os 2 litros de água que você tomar por dia, que é o maior detox que existe no mundo, vai mudar tudo. Vai mudar teu intestino, vai melhorar a tua fome. Porque desidratação causa fome. E muitas vezes as pessoas estão desidratadas e elas vão comer achando que estão com fome. É sede. Então, assim, pequenas mudanças que vocês vão fazer. Tirar aquele biscoitinho da tarde, antes de dormir, evitar comer aquele doce. Começar também a fazer uma atividade física, seja ela qual for. Ah, mas eu não tenho tempo. Coloca no YouTube. Faz com o filho. Espera o filho dormir uns 5 minutinhos, faz alguma coisa. Pega 1 quilo de arroz, de feijão para fazer algum exercício, um cabo de vassoura para fazer um agachamento, sabe? Eu acho que essas pequenas coisas. E você olhar para você e traçar metas, dizer assim, esse ano, a gente tá começando o ano. Todo mundo coloca metas para o começo do ano, né? Ah, esse ano eu vou fazer isso, vai acontecer isso. Coloque, porque o poder da mente da gente, ele é uma coisa, assim, absurda, é surreal. Então, a partir do momento que a gente coloca algo, eu vou conseguir isso, você consegue. Pode ter certeza absoluta que você consegue. Então, coloque na sua mente, esse ano eu vou perder tantos quilos, e que seja algo que seja dentro do possível, obviamente, né? Eu vou perder peso, eu vou me prontificar a cuidar de mim. Eu vou ser a minha maior prioridade. Então, eu acho que são esses 3 insights, sabe? Que eu quero deixar para as pessoas. É mudança de comportamento, mas aí a mudança de comportamento é a mudança de atitude. Você precisa colocar em prática. E se você falhar hoje, você vai amanhã. Mas é 1% todo dia. E você vai ficar muito feliz, quando você conseguir, de fato, ir vendo os resultados que você está alcançando. Você vai ficar orgulhoso de você. Olhar para você e dizer assim, eu sou foda. Exatamente. E só fazendo um adendo nesses 3 insights, o nosso cérebro, ele enxerga que alguma atividade é prazerosa no final da atividade. Então, aprenda a dividir a sua perca de peso, o seu emagrecimento, sua mudança em pequenos capítulos. O que eu posso fazer hoje? Comemore as pequenas mudanças. Sim. Não veja apenas, eu perdi 50 quilos, eu vou ficar feliz quando eu perder 50 quilos, quando eu perder X quilos. Não. Veja o dia a dia. Seja gentil com você mesmo. Fique feliz com as pequenas vitórias. Exatamente. Eu falo muito assim, doutor, no consultório. Não tem a história do copo vazio, copo cheio. Meio cheio, meio vazio. Aí eu falo para os pacientes, perdi 5 quilos, mas ainda falta 15. Não, fique feliz com os 5 que você perdeu. É feito uma viagem quando a gente vai fazer de carro. Você vai ter que contemplar todo o percurso e não ficar só, eu cheguei. Não. Exatamente. Você tem que vibrar por tudo. E a outra questão que eu queria mencionar também é saber é racional. Você sabe que tem que emagrecer. Fazer é emocional. Saber é racional, fazer é emocional. Então, se você entende que as tuas emoções estão interferindo na tua vida, procurar um profissional que te ajude com elas faz toda a diferença. Então, faz toda a diferença quando você entende o porquê, o que tem atrás dessas fugas, o que tem atrás de porquê cada vez que eu levo um nó na vida eu tento descontar na comida, ou porque faça chuva eu vou me alimentar, ou se está chovendo eu vou sair da dieta. Essas pequenas nuances faz total diferença, porque faz você entender que sair, eu preciso voltar, mas você diminui o poder desse paciente de estar saindo constantemente desse caminho. E quando você diminui esse poder dele de estar saindo constantemente do caminho, o seu sucesso dispara, porque ele vê resultados e são resultados duradouros. Sim. Então, e o nosso resultado depende dos nossos pacientes, né? E o boca a boca, a indicação, a gente faz esse trabalho de rede social, que é muito importante, sim, para as pessoas conhecerem nosso trabalho, mas o que a gente faz em consultório e depois do consultório é o que fideliza. Com certeza. Por isso foi a pergunta de se você tinha sido obesa alguma vez, porque eu tenho contato com algumas nutricionistas que alguma vez foram obesas e hoje têm entendido qual é o seu papel e qual é a sua missão de vida, de justamente transformar essa vida de pessoas fazendo aquilo que elas um dia alguém fez com ela, e faz total sentido.
Amiga, a nossa produção daqui é muito competente. Não sei se você está sabendo, mas nossa produção daqui é estelar. Ela conseguiu para nós o contato de todos os pacientes obesos do mundo, não do Brasil. Hoje você vai ter possibilidade de compartilhar uma mensagem, uma dica, um insight com todos os pacientes obesos do mundo. Então, o que você falar aqui, a nossa produção vai estar enviando para eles via WhatsApp. Qual seria essa mensagem que você poderia falar para todos os pacientes obesos do mundo? Se priorizem, cuidem de vocês, coloquem vocês como prioridade. Façam escolhas inteligentes, profissionais que podem lhe ajudar, que sejam gentis, empáticos e que lhe ajudem de fato com o objetivo que você busca. Porque a partir do momento que você encontra um profissional que lhe escuta de fato e que coloca dentro da dieta ou do protocolo, da estratégia, o que você procura, o que você busca, com escuta atenta, faz toda a diferença para que você consiga dar continuidade ao seu tratamento. Então, não se frustre porque você foi para algum profissional, que eu escuto muito isso. Eu fui, já tentei várias vezes e não deu certo. Você é a minha última tentativa. Eu digo, menino, que responsabilidade. Mas assim, não se frustre por conta de experiências. Tente procurar alguém que você de fato goste da abordagem, que vai fazer toda a diferença. E se coloque em primeiro lugar. Porque você pode procurar o profissional também que for. Se você não quiser se comprometer com o resultado, com o protocolo, não adianta. Poupa tempo do profissional, pelo amor de Deus. Poupa tempo do profissional. Gente, é isso. A gente falou hoje sobre nutrição, sobre dieta, sobre comportamento, sobre cérebro. E antes de nos despedir, que a gente já está mais de uma hora aqui conversando, eu gostaria que você falasse para nós onde a gente encontra a Bianca, como podemos acessar as suas redes sociais, telefone para agendamento de consultas, Sim. etc. Fique à vontade agora de fazer seu marketing aqui. Eu tenho o Instagram, o @BiancaNutri. E aí o telefone é o 97596814, 97596814. Comecei agora com o meu projeto do podcast, que é o Sem Filtro Consciência, em que eu faço também essa abordagem, né, de levar um pouco descontraído e também com a base científica, procurando profissionais que possam, juntamente comigo, levar para as minhas telespectadoras, para as minhas ouvintes, conteúdos bons, né? Falando sobre várias coisas, por exemplo, o nosso último que foi gravado, que vai ao ar domingo, que sempre vai ao ar domingo às 19 horas, a gente falou sobre como identificar um narcisista. Então, vai flutuando sobre diversas áreas. Então, é isso. Meu arroba é Bianca Nutri. Eu trabalho aqui em Caruaru, no H-Menor Empresarial. Minha abordagem é comportamental e o meu nicho, foco principal é emagrecimento e saúde da mulher. Então, vai ser um prazer imenso recebê-las em meu consultório. Eu falo recebê-las porque meu foco maior realmente são mulheres, mas atendo homens. Muito bem. Então, minha gente, eu queria muito agradecer a sua presença, seu tempo, sua disposição. Um prazer enorme compartilhar com você essa hora e tanto de conhecimento, de coisas divertidas, mas que o intuito é justamente chamar a reflexão. Sim. Chamar a reflexão e a responsabilidade. A coragem que as pessoas precisam ter para mudar. Você falou uma frase muito interessante. Escolha a dor que você quer viver. É a dor da obesidade ou é a dor do emagrecimento? Escolha qual vai ser as consequências que você quer para a sua vida futura. Eu agradeço você pelo tempo e a você pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe à vontade esse episódio que está maravilhoso. Eu aguardo vocês na próxima semana no Transformador Podcast. Um forte abraço e que Deus abençoe vocês e a sua família. Até lá!